Então, beleza, pessoal? Continuando a nossa discussão sobre circuitos complexos, na primeira parte, nós falamos sobre a associação, o que são os circuitos complexos, né? São circuitos em que a gente faz associação de dispositivos, ok? E essa associação deles pode ser em série, que a gente já discutiu, e depois que eu falar paralelo, a gente faz uma análise da diferença das duas formas de associação, né? Qual que é a consequência dentro de um circuito elétrico, e aí nós finalizamos a nossa discussão, ok? Então, hoje, nós vamos continuar a nossa discussão em paralelo. Beleza. Sobre a nossa discussão de associação de dispositivos em paralelo, o que eu disse para vocês? Que quando a gente vai associar dispositivos em paralelo, nós temos que criar terminais elétricos paralelo ao outro. As cargas que passam por um dispositivo não vai ser as mesmas cargas que passam pelo outro dispositivo que estão associados em paralelo. Ok? Então, na associação em paralelo, eu mostrei para vocês uma associação de geradores, ok? E aí, esses geradores aqui, eles estão associados em paralelo, ok? A gente pode ver nitidamente que o terminal elétrico de um é diferente do terminal elétrico do outro, ok? As cargas que saírem desse gerador não vão ser as mesmas cargas que vão sair do gerador do meio, que não vão ser as mesmas cargas do gerador de cima. Legal? Esses geradores associados em paralelo, nós vamos observar que os polos positivos deles vão estar ligados um com o outro, ok? Nós vimos que na verificação de associação em série, os dispositivos estavam no mesmo terminal elétrico, as cargas que passavam por um eram as cargas que passavam pelo outro dispositivo e eles estavam associados de tal forma que o polo negativo de um estava com o positivo do outro. Legal? Ok? Neste caso aqui, os terminais são diferentes, as cargas que passam por um não são as cargas que passam pelo outro, ok? E neste caso aqui, os polos positivos de um gerador vai estar ligado com os polos positivos do outro e os negativos de um gerador vai estar ligado com o negativo do outro, ok? Polo positivo, olha lá, ligado com polo positivo, polo negativo ligado com polo negativo. Essa é uma boa forma da gente verificar se eles estão associados em série ou em paralelo. Legal? Então, beleza. Essa aqui é uma associação em paralelo de geradores. Legal? Qual é a consequência quando a gente associa geradores em paralelo? Nós vimos que em série as voltagens dos geradores elas iam se somando de tal forma que dentro do circuito, se eu associo geradores em série, ele vai submeter ao circuito elétrico uma voltagem maior. A voltagem equivalente desses três geradores que eu representei aqui é determinada pela soma da voltagem estabelecida por cada um desses geradores, ok? Beleza? E aqui, quando isso acontece, por quê? Quando eu associo o polo negativo com o polo positivo, aqui, ó, a diferença entre o polo positivo e negativo de uma pilha, por exemplo, ele é igual a 1,5 volts, ok? Se isso faz de tal forma que vamos começar daqui, ó, olhando daqui fica mais fácil. Esse é 0 volts, o polo negativo, e aqui 1,5 volts.
né? A diferença de potencial de uma pilha é de 1,5 volts. Quando eu associo duas em série, o polo negativo aqui, ele vai estar no mesmo potencial que esse, porque eles vão estar em contato. Então, ele passa a ser quanto? 1,5 volts. E o polo positivo tem que ser o quê? 1,5 volts a mais. O potencial aqui passa a ser o quê? 3 volts. Então, em série, as voltagens vão se somando. Beleza? Ok? Agora, quando eu associo eles em paralelo, imagine que aqui fosse 0 volts. Quando eu ligo com esse polo negativo, aqui também vai ser 0 volts, aqui também vai ser 0 volts. Aqui vai ser 1,5 volts, 1,5 volts e esse 1,5 volts. Beleza? A diferença de potencial aqui, pensando numa pilha, imagine que fosse de 1,5 volts. Quando eu associo eles em paralelo, ele não vai ter um ganho de diferença de potencial. Então, a força eletromotriz vai continuar sendo a mesma. Então, o que eu posso afirmar? Quando a gente está analisando circuitos elétricos a nível de ensino médio, né? Obviamente, e que são associados geradores em paralelo, eles sempre colocam geradores de mesmo potencial. É sempre considerada a situação que esses geradores vão ter a mesma voltagem. Então, V1 vai ser igual a V2, que vai ser igual a V3, e quando eu associo eles em paralelo, a voltagem equivalente continua sendo exatamente a mesma. Então, quando eu associo geradores em paralelo, a voltagem continua exatamente a mesma. Ela se mantém constante naquele valor, ok? A voltagem equivalente vai ser igual à voltagem de cada um desses geradores. Então, para que eu associo em paralelo? Para eu ter mais de uma fonte de fornecimento de cargas elétricas. E aí o tempo de vida desse gerador, no caso de um gerador químico, por exemplo, pilhas, né, ele fica maior. Então, qual que é a estratégia? Quando que a gente usa a associação de geradores em paralelo? Normalmente, quando eu tenho um aparelho que consome uma quantidade de energia considerável e que, para eu aumentar o tempo de vida, né, de funcionamento, sem ter que trocar aqueles geradores, sem ter que trocar as pilhas, por exemplo, eu associo elas em paralelo. Legal? Ok? Show de bola. Então, associar geradores em paralelo é isso aí. Associar qualquer outro dispositivo em paralelo é a mesma ideia. Então, quando eu falar de associação de resistores em paralelo aqui, falar de associação de resistores em paralelo, para cada um dos resistores que eu colocar dentro do circuito elétrico, tem que ser estabelecido um novo terminal elétrico, um novo caminho para as cargas percorrerem. Porque associar em paralelo é uma situação em que as cargas que vão passar por um resistor não vão ser as mesmas cargas que passam pelo outro resistor, ok? Então, quando eu associo em paralelo, os caminhos que as cargas passam vão ser diferentes. Então, o que acontece aqui? As cargas vão se dividir aqui ao longo desse caminho. Alguns elétrons passam por este caminho, outros passam pelo caminho do meio, né? Alguns passam pelo resistor R1, outros passam pelo resistor R2, outros passam pelo resistor R3. Legal? Ok? E aí? Quando eles estão associados em paralelo, o que a gente... Quer dizer, independente se estão associados em paralelo ou não, o que acontece com as cargas quando elas atravessam o resistor? Quando as cargas atravessam o resistor, os resistores que são os pontos de resistência. E é no ponto de resistência onde há a transformação de energia.
Então, quando os cargas passam pelo resistor, ela vai ter uma perda de energia potencial elétrica, porque ela vai ser transformada em outra coisa, e aí que o potencial elétrico da carga muda. Aí que vai acontecer a diferença de potencial, a mudança de potencial. Então, da mesma forma que no circuito elétrico, os geradores têm terminais positivos e negativos, diferença de potencial, nos resistores também. As cargas que estão de um lado do resistor vai ter um potencial elétrico diferente das cargas que estão do outro lado do resistor. Beleza? E as cargas que estão do lado positivo do gerador vão ter um potencial elétrico maior do que as cargas que estão voltadas para o lado negativo do gerador. Então, o que eu faço? À medida que eu vou verificar o tipo de associação, eu imagino a corrente elétrica vindo e passando por esses resistores. Pensando no sentido convencional, sai do positivo e vai para o negativo, ok? Então, quando ela passa pelo resistor, aqui vai ser o polo positivo, porque ela saiu do positivo, perdeu energia, e aí as cargas passam para o polo negativo do resistor, ok? Terminando o circuito, indo direto para o gerador. Pensando numa corrente contínua, né? Alternada, eles só ficam oscilando. Mas legal. E aí eles fazem isso. E passam por esses resistores. Então, quando ele passa, o que eu determino? Ele sempre vai entrar no resistor, a carga, pensando no sentido convencional, no polo positivo, e vai sair no polo negativo. Para quando o circuito ele é desenhado de forma mais estranha, que às vezes a gente olha assim e fica com dificuldade, tem exercício que a gente bate o olho e fala assim, a associação é paralelo. Essa associação aqui é em série. Legal, a gente consegue enxergar mais facilmente. Tem algumas que ficam mais difíceis. As que vocês tiverem dificuldade, imagine o sentido da corrente convencional e vai marcando os polos positivo e negativo dos resistores. Imagina como que as cargas vão passar ali. E aí você marca os polos positivo e negativo. Por quê? Polo positivo com polo positivo é características de associação em paralelo. Ok? E, obviamente, se o polo positivo está ligado com o polo positivo de outro, o polo negativo vai estar ligado com o polo negativo. Legal? Foi? Então, show de bola. O que vai acontecer aqui quando eu associo esses resistores em paralelo? Eu vou dar um exemplo para vocês e nós vamos discutindo sobre esse exemplo e aí a gente vai tirando as conclusões sobre a associação em paralelo. Legal? E daqui a pouquinho eu falo para vocês como que a gente determina a resistência equivalente. Então, vamos lá. Continuando a nossa discussão. Aqui, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho 3 resistores, né? Vamos imaginar pois eu tenho 3 lâmpadas. E que essas lâmpadas, uma tem a voltagem, tem a resistência de 1 ohm, a outra tem a resistência de 2 ohm, beleza? E a outra tem uma resistência de 3 ohm. Legal? Essas 3 resistências, elas vão ser ligadas, essas 3 lâmpadas, em uma bateria. E essa bateria tem uma voltagem de 12 volts. Beleza? A primeira opção, eu vou colocar como exemplo 1 da discussão sobre circuitos paralelos, foi feito o seguinte: vamos colocar aqui somente uma lâmpada ligada ao gerador. Eu tenho 3, mas eu vou colocar só uma e formar um circuito elétrico simples. Beleza? Então, foi colocado dentro do circuito elétrico um gerador, uma voltagem de 12 volts, e foi colocado, por exemplo, a resistência
que funciona uma lâmpada, no caso aí seria, que eles queriam que desse o maior brilho possível. Qual lâmpada colocaria? R1, R2 ou R3? Participação. Participação. E aí? Alguém? Então vamos lá. Eu vou me responder. Se a gente está pensando num circuito simples, né? E eu quero uma lâmpada de maior brilho, ela tem que transformar mais energia potencial elétrica em energia radiante. Para isso, eu vou estar utilizando sempre de um mesmo gerador, de 12 volts, que quer dizer que cada coulomb de carga vai deixar sempre 12 joules de energia, não é isso? No entanto, esses 12 joules de energia pode estar passando só uma carga, um coulomb de carga por segundo, uma corrente de 1 ampere, ou poderia estar passando uma corrente maior, né? Maior quantidade de carga. Então, para ter maior desprendimento de energia, vai ter que ser passado nessa circuito aqui a maior corrente elétrica possível, a maior quantidade de carga possível para que seja transformado maior quantidade de energia, visto que sempre cada carga vai deixar a mesma quantidade de energia. Para isso, o que eu faço? Utilizo de um resistor que oferta a menor resistência possível, e aí vai passar a maior corrente. Isso é um raciocínio pensando em circuito simples, é igual a gente viu lá, beleza? Então, Alexandre, mas aí se caio numa questão dessa, eu fico em dúvida. Se você fica em dúvida, pensa na tabela VRIP. Beleza? E aqui o consumo de energia, caso queira. O que vai acontecer? Eu posso usar o R1, ou eu posso usar o R2, ou eu posso usar o R3. Nessa análise aqui, nossa, não vai ter a condição equivalente, porque eu só estou comparando possíveis funcionamentos. Tira uma lâmpada, coloca outra e vê qual que vai brilhar mais. Beleza? Nessa situação, o que eu posso concluir? Em todas as situações, a lâmpada que eu colocar, ela vai estar sob uma voltagem de 12 volts. Mas só que se eu coloco R1, a resistência vai ser de 1 ohm. Se eu coloco R2, a resistência vai ser de 2 ohm. Se eu coloco R3, a resistência vai ser de 3 ohm. Beleza? Se eu tenho dois parâmetros aqui, se não dá o tempo, não tem como calcular a quantidade de energia. Mas se eu tenho dois parâmetros, eu acho os outros dois. Beleza? Aonde? Voltagem é igual resistência vezes corrente e potência é igual voltagem vezes corrente. O que eu tenho? Voltagem e resistência. Vou achar a corrente. Não é isso? Qual vai ser a corrente que vai passar por 1? Vai ser 12 dividido por 1, vai ser uma corrente de 12 amperes. Legal? Qual que vai ser a corrente elétrica que vai passar por 2? 12 dividido por 2, 6 amperes. Qual é a corrente que vai passar por 3? 12 dividido por 3, 4 amperes. Isso quer dizer que no resistor, se eu ligar a lâmpada 1, vai passar 12 coulombs de carga por segundo. Cada coulomb de carga deixando quanto? 12 joules. Se eu ligar a lâmpada 2, ele oferta mais resistência no circuito, passa menos carga, né? Passando menos carga, vai passar aqui 6 coulombs de carga por segundo, cada uma deixando quanto? 12 joules. Beleza? Tanto é que, se eu for calcular a potência, vai ser voltagem vezes corrente. Qual é a potência da lâmpada 1? 12 vezes 12? 144 watts. Seria uma lâmpada de 144 watts. 12 vezes 6? Metade, né? 72 watts. 12 vezes 4?
48 watts. Qual é a lâmpada que brilha mais? A que tem maior potência, a que transforma mais energia por segundo de funcionamento. Não é isso? Então, seria a lâmpada 1. Legal. Isso num circuito simples. Se eu fosse associando em série, o que a gente viu? Que a voltagem ia se dividir entre os resistores, não é isso? E as cargas que passam por um seriam as mesmas cargas que passam pelo outro. Agora eu vou mudar um pouquinho a nossa conversa. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Nesse circuito, eu vi que eu coloquei uma lâmpada e deu uma potência de 144 watts. Eu falei, porra, não iluminou o suficiente, então eu não vou colocar uma lâmpada só, eu vou colocar duas lâmpadas. Eu vou colocar a lâmpada R1 e vou colocar também a lâmpada R2. Beleza? Só que eu vi, nas aulas passadas, que se eu associo em série, a resistência total aumenta, vai sair menos cargas do gerador, então o desprendimento total de energia diminui, e além de diminuir o total, essa energia vai se distribuir entre as duas lâmpadas. Então, as duas lâmpadas vão brilhar muito pouco. Então, vou associar agora em paralelo. Qual é a consequência quando eu associo esses dois em paralelo? Cada resistor vai estar submetido a uma voltagem, tem uma resistência, passa uma corrente, tem uma certa potência. Quando é circuito complexo, eu tenho que analisar tanto as características de cada um dos resistores, quanto a condição equivalente. Legal? Ok? Show de bola. Nesse caso aqui, o que eu posso concluir? O que eu posso preencher nessa tabela? Eu sei a voltagem total. Como que eu sei a voltagem total? É a voltagem estabelecida pelo gerador ou pelo conjunto de geradores que estiver dentro do circuito. Então, nesse caso, qual que é a voltagem total estabelecida nesse circuito? Ela é de 12 volts. Legal? Que é o que foi estabelecido pelo nosso gerador. Legal. Continuando aqui a nossa discussão. Quando a gente associava em série, a voltagem se dividia porque toda vez que a carga passa por um ponto que oferta resistência, ela tem que perder energia. Então, ela muda de potencial. E a mudança total aqui vai ter que ser sempre 12 volts. Se a carga passar por um único resistor, ela vai perder os 12 volts de potencial. Vai ter essa mudança de 12 volts. Beleza? Em um resistor só. Se a carga passar por dois, o que vai acontecer? Ela vai ter que ter mudança de potencial em dois momentos, porque vai ter dois momentos de mudança de energia. E aí, por isso que a voltagem se divide. Mas se a gente parar para pensar aqui, olha só somente mudança de energia e, consequentemente, mudança de potencial nos pontos que ofertam resistência. Então, se eu pegar aqui, imagina que esse gerador, esse potencial, esse polo seja 12 volts e o negativo 0 volts. Todos os pontos que eu for analisar dentro do circuito entre o polo positivo e qualquer resistor que ele chegar, esses pontos não ofertou resistência a alguma carga. Se não ofertou, ela não perdeu energia. Se ela não perdeu energia, ela não mudou de potencial. Então, todos esses pontos, o potencial vai ser de quanto? 12 volts, 12 volts, 12 volts. Então, se eu perguntar qual é o potencial elétrico do lado esquerdo da resistência R2? 12 volts. E de R1? 12 volts. Beleza? E se eu pegar o polo negativo aqui? Todos esses pontos vai ser no mesmo potencial que do polo negativo, porque não vai ter nenhum outro ponto que vai ofertar resistência para ela perder mais energia, o potencial não mudar mais ainda. Então, todos os pontos aqui vai ser 0 volts, ok? O que eu posso concluir com isso aqui? Que na associação em paralelo, a voltagem estabelecida entre os dois terminais do resistor vai ser exatamente a mesma.
Então, a voltagem se mantém. Então, qual que vai ser a voltagem que R1 vai estar submetido? 12 volts. Por que 12 volts? Porque todo coulomb de carga que passar por R1 vai passar só por ele e vai ter que perder quanto? 12 joules de energia. Que é essa quantidade que cada coulomb tem que perder dentro desse circuito. Beleza? Agora, as cargas que passam por R1 não são as mesmas cargas que passam por R2. Então, a corrente elétrica que está percorrendo nesse circuito elétrico, quando a gente pensa nesse ponto aqui antes, nesse único fio, né, que saiu do polo positivo, todas as cargas estão aqui, é a corrente total que vai passar. Mas no momento que ela chega aqui, o que ela vai acontecer? Ela vai encontrar dois caminhos. Parte dos elétrons passam por R1, eu vou chamar de I1, a corrente elétrica que passa em 1, e parte vai o quê? Descer e passar por R2 e 2. Beleza? Então, diferentemente da associação em série, a associação em paralelo faz o quê? As cargas têm que dividir porque elas encontram dois caminhos para passar. Legal? Em série, como era um terminal elétrico só, as cargas que passavam por um passavam pelos outros dispositivos que estavam associados em série. Legal? Em paralelo, as cargas se dividem. Então, olha só, em série, a voltagem se divide, mas a corrente se mantém. Em paralelo, a voltagem se mantém, mas a corrente se divide. Beleza? E se divide em duas partes iguais? Não, necessariamente. Ok? Se os dois caminhos ofertarem a mesma resistência, a corrente divide em duas partes iguais. Se um caminho oferta mais resistência, a corrente que passa por ele é menor. Ok? Beleza? Galera, o nosso link, ele encerra em 8 minutos e não dá tempo de finalizar a aula. Para preencher a tabela aqui, eu vou mandar um outro link e eu vou ver o que aconteceu ali, que minha menina está esgoelando ali no fundo. Tá bom? Então, eu já mando outro link e aí vocês vão entrando, enquanto isso eu vejo o que está rolando ali.